Olá a todos, meu nome é Cadu de Castro, eu sou historiador e essa é a minha videocoluna inaugural para a revista Língua de Trapo. Especificamente hoje, nós vamos falar de um tema pertinente ao dia 12 de outubro, pois no dia 12 de outubro de 1492, uma esquadra de bandeira espanhola, comandada por um jovem genovês chamado Cristóvão Colombo, chegou ao que eles pensassem fosse as Índias Ocidentais, né? Tanto é que eles acabam nomeando os habitantes da região como índios. Este advento ficou conhecido como descobrimento da América, o que não passa de um eufemismo para um processo de invasão e um genocídio em larga escala dos povos originários. Então, poucos anos mais tarde, uma esquadra de bandeira portuguesa chega à costa do que mais tarde seria conhecido como Brasil. Ela era comandada por um jovem português chamado Pedro Álvares Cabral. 3 décadas depois, nós temos o início do processo oficial da colonização brasileira. Nesse interlúdio de tempo, nós tivemos a exploração de um produto extrativo, tivemos um ciclo econômico extrativo que foi o do pau-brasil. Muito interessante que para se explorar o pau-brasil, foi necessário se estabelecer uma relação de parceria com os povos originários, isto é, com os povos indígenas. Era o indígena que cortava a madeira, transportava até a praia, o português a carregava em suas embarcações, né, e transportava para a Europa, onde ela era vendida a preços bastante altos. E trocava essa madeira, num processo de escambo, por o que os portugueses consideravam quinquilharias, né? Ou seja, machados, facas feitas de metal e espelhos, né? Certamente eles entendiam que levavam uma grande vantagem, né? Diziam inclusive que os índios eram bastante ingênuos, né? Inocentes, quase bobos, né? Por trocarem uma madeira tão valiosa por quinquilharias como essa. O índio, muito provavelmente, pensava parecido. Que os portugueses trocavam uma madeira, uma árvore que eles tinham tanto por aqui, por objetos tão importantes quanto o machado feito de metal, uma faca ou até mesmo o espelho. Se nós pensarmos que o índio ainda usava instrumentos feitos de pedra, essas ferramentas de metal trouxeram um grande avanço tecnológico para esses povos. Então, para eles, essas ferramentas tinham um valor bastante grande. Então, no entanto, inicia-se aí a construção de um estereótipo que acaba percorrendo todo o transcorrer da história, ou seja, o índio sendo inocente, o índio sendo bastante ingênuo. Se nós considerarmos o início do ciclo da cana-de-açúcar, que se dá a partir de 1532, com a oficialização da colonização do Brasil, nós temos uma grande transformação nesse processo. Para se plantar a cana, era necessária a terra. Quem é que ocupava a terra? Os indígenas. Então se tirou os indígenas da terra. Para se plantar cana-de-açúcar, era preciso mão de obra. Qual era a mão de obra abundante na terra? A mão de obra indígena. Então escraviza-se o índio para ser usado como mão de obra. E todos aqueles que resistiam a esse processo eram sumariamente exterminados, então. E para se justificar a tomada da terra e a escravização dos povos indígenas, se consolidou a construção de uma imagem extremamente negativa, pejorativa deles. Então dizia-se que eles eram preguiçosos, vagabundos, não trabalhavam a terra de forma adequada. Então isso lhes dava o direito de tirar a terra do índio ou tirar o índio da terra, né? Como eles eram preguiçosos, vagabundos e muitas vezes hostis e indolentes, isso lhes dava o direito também de escravizar os povos indígenas e, quando havia resistência, exterminá-los. Então foi dessa forma que se começa a construção histórica de um estereótipo que nos chega até os dias de hoje, ou seja, o índio como uma figura inocente, ingênua, que me permite tutoriá-lo, preguiçosa, vagabunda, que me permite tirar a sua terra para que eu trabalhe a terra de forma adequada, e a sua indolência e, por vezes, hostilidade, que me permite exterminá-lo
também. Né? Neste dia 12 de outubro, é muito importante que nós pensemos nessas relações que se construíram historicamente, principalmente na imagem negativa, na imagem pejorativa, construída historicamente sobre o indígena. Ainda hoje, os povos originários são desterrados, ainda hoje, os povos originários são exterminados quando resistem ao desterro. Haja vista problemas que recentemente ocorreram e ainda ocorrem com os Guarani Kaiowá na região do Mato Grosso do Sul. Assim como tivemos problemas também na região de Roraima, Raposa Terra do Sol, que só por uma intervenção e por pressão estrangeira é que nós tivemos a terra indígena demarcada de forma contínua, como era desejável para todos nós e principalmente pelos povos originários. Portanto, nesse dia 12 de outubro, eu proponho um dia de grandes reflexões sobre as relações construídas historicamente. Né? É muito interessante, e nós falaremos disso em outras videocolunas, que historicamente se apagaram as influências indígenas que nós sofremos ainda hoje. Ou seja, elas são muito marcadas na nossa linguagem, na nossa cultura alimentar, na nossa cultura material. No entanto, são ignoradas porque a história que se conta é a história dos vencedores. Então não se diz aquilo que nós carregamos conosco e que é de origem, de influência do indígena. Mas como eu disse, isso ficará para próximas videocolunas. Então, agradeço muito a atenção de vocês, convido para que vocês leiam a revista está sensacional, aliás, como tem estado todas as semanas, colunas de muita qualidade, tanto em termos de escrita, quanto em termos de conteúdo, e é isso, né? Fica aqui o convite para que vocês também assistam às próximas videocolunas. Muito obrigado a todos, até mais.